Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha, então, fazendo mais um breve vídeo aqui sobre amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E dessa vez eu vou fazer um review desse amplificador tão famoso nas redes sociais, bem falado, mal falado, aí varia com o gosto de cada um, que é o Bugera 6262. Cabeçote de 100 watts, equipado com 4 válvulas 6L6 na saída, 512X7 no pré. Ele é um amp de 2 canais com equalização compartilhada. Daí tem controle independente de ganho e volume para o clean e para o drive. Mas no canal clean dele tem a função crunch também, que é um baita som, puta um som bacana. E ele tem alguns macetes assim que fazem ele ser um pouco mais versátil, tá? Que é o lance do input dele. Esse é o pulo do gato que eu percebi nesse amp. Se eu trabalhar com ele com input no high gain, tudo nele vira drive. O clean fica drive, o crunch drive, o lead nem preciso falar. O canal lead eu mal consigo pôr ganho que ele já consegue apitar, mesmo com volume baixo. Então eu estou trabalhando aqui com ele no low gain, mas para a gente entender eu vou mudando os inputs aqui, a gente vai dar para comparar. Qual que é o meu rig aqui? Gibson Les Paul Studio, o Bugera e a minha Harley Benton 212 com Celestion G12 T75 e Celestion V30, microfonados com Sennheiser E609. Vamos dar uma sacada no clean dele, eu vou mudando o input aqui e vou mexendo em alguns controles, quer ver só? Ele tem reverb também, eu deixei bem pouquinho, porque é um reverb digital que não me agradou muito, mas ele tem. Eu vou mudar ele agora para o input no high gain, quer ver a diferença que vai dar? Ele está no clean com a chave bright, o ganho está no 2. A equalização está com grave no 10, médio no 4 e agudo no 6. E a presença está na metade aqui, no 6, tá? E o volume está baixo também, o volume está no 1, entre 1 e 1,5 mais ou menos. Olha ele no high gain agora. Ele não limpa nem a pau, então por isso que eu estou usando aqui no low gain. E eu vou agora pro modo crunch dele, do mesmo canal. Pro crunch tem que ter um pouquinho de volume, tá? Ele compartilha o mesmo canal, então ele vem mais alto. Vou tirar um pouquinho do volume. No low gain. Vou mudar o input dele para o high gain. Olha como vem um ganho absurdo, né? Isso que eu tô ganhando 2. Se eu colocar o ganho no 4, ó. Fica um puta de um sonzão, só que daí assim, para eu alternar do clean pro crunch não muda muito a minha vida. O interessante é eu ter versatilidade, né? Pelo menos para mim, para quem usa high gain o tempo inteiro, tendo um som de drive pesado que ele tem, já resolve a vida. Vou voltar para o low gain e vou para o canal lead agora, que é o canal mais agressivo dele. Que eu tô com o ganho no 1 e o volume também um pouquinho para cima do 1, tá?
Eu curto uma equalização com bastante média, assim, tá? Se eu pôr no low gain agora, desculpa, no high gain, ele tava no low, põe no high, ó. Aí nesse modo eu posso brincar à vontade nem querer, né? Tirar mid, deixar um negócio mais pantera. Ganho em volume, esse amp tem de sobra. Eu tô com ele no 1 aqui, mas tá alto barbaridade. Vamos ver o que acontece se eu botar o ganho no 2. Aí já começa a realimentar muito, né? Vou botar médio aqui então. Ele é bem agressivo, aí precisa de um noise reductor, alguma coisa no loop. Mas usando aqui o low gain dele, pra mim ficou bem legal, bem no meu gosto. E a vantagem é, se eu precisar de mais ganho, como ele tem muito, eu ponho um pouquinho mais. Com ele no low gain, eu só vou adicionando. Muito bem. É um amp que dá pra fazer bastante coisa. Deixa eu voltar pro clean dele, diminuir o barulho aqui. Pronto. É um amp que dá pra fazer bastante coisa. E esse macetezinho que eu peguei de usar o low gain aqui mudou a minha referência do amp. Que no high gain, tudo que eu plugava ficava muito. Falei, não, vamos usar o low então. Aí, abaixou um pouco a bola dele, ficou bem legal, mais domável, por assim dizer. Esse amp por dentro, eu desmontei ele, eu tava dando uma mexida nele, trocando válvula e tudo mais. Por dentro ele é bem bacana, o layout dele, a placa dele é bem bonita, bem feita, o material é legal. O que é necessário fazer nesse amplificador assim, urgente? Chegar a ele, retube, trocar as válvulas. As válvulas originais que vem nele são muito ruins. As válvulas de pré, os soquetes, os pinos do soquete são tudo mole, moles demais em relação a outras válvulas. E a de power dele tinha uma que já estava em curto, então foi colocado um jogo novo de Solitech aqui. Mas é uma coisa assim imprescindível de se fazer nesse amplificador. Ponto pacífico. E os potenciômetros deles são um pouco delicados, tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles são aqueles micro, vão direto na placa, eles não são parafusados no chassi, então exige um certo cuidado. Mas ao que ele se propõe, que é um preço mais interessante e ter um puta som, ele cumpre. O som dele é bacana, ele
ele tem o que oferecer. Então, para quem tem ideia de pegar um amp desse aqui, tem esses cuidados com os knobs, né, com os potenciômetros, e faz um retube, coloca válvula boa nele, senão vai ser dor de cabeça por um bom tempo. Esse aqui ainda é o antigo, que não tem aquele recurso Infinium, que você coloca qualquer válvula, ele vai acusando as válvulas. Esse aqui é o basicão. Mas ele tem board para você fazer controle, ajuste de bias, isso é muito legal dele. E faltou mais alguma coisa desse ampli? Eu acho que não, né? Deu pra gente entender mais ou menos como é que é o som dele, né? Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. Dúvidas, sugestões pode deixar aqui pra mim que eu respondo. E espero vê-los em breve aqui no canal, beleza? Um abraço e até a próxima.